Eu nunca imaginei na minha vida, até os meus 24 anos ali, 23, 24 anos, que eu ia ser tatuador, né, cara? Fala galera do TatuaCast! Então, hoje a gente está com um convidado especial aqui, mais um tatuador aqui da Tatu Arte Porto Alegre, o meu grande amigo e como é que eu posso dizer então, um cara que talvez vai dizer que se espelhou um pouco em mim, um pouco no meu... Ele é o meu neto, para quem não sabe, não vamos explicar o porquê que ele é o meu neto, então, né? Porque eu acabei tatuando, ensinando um tatuador e esse tatuador ensinou o Marcos, então eu brinco com ele que ele é o meu neto no mundo da tatu. Mas para você ver como eu tô velho, já estamos aí com quase 16 para 17 anos que ele tatua, né? Isso aí. Então, apesar de ser essa cara de novo, né? Mas eu também já tô mais avançado no mundo da tatu. Tô falando com uma fera aí também, então, um cara que já vem com uma longa estrada, que a gente vai ter um papo muito bacana para você que é tatuador, para você que não é tatuador e quer ser tatuador, ou para você que quer só ter uma tatu mesmo. Então, preste atenção que hoje vai pegar fogo esse podcast. Mas antes de a gente começar aqui falando com o Marcos, eu quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e principalmente aperte o sininho que está aí, porque vai para muito mais pessoas. Se você aprendeu, quer aprender, imagina quantas pessoas também querem estar aprendendo o mundo incrível que é o mundo da tatu, o mundo da arte. E aí, Marco? E aí? Como é que tu tá? Tudo certo? Obrigado por comparecer hoje aí, que também, né, é o nosso ambiente de trabalho, né? Então já estamos aí tatuando e fazendo nosso podcast. A gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, né, que Deus nos proporcionou. Então, cara, quero bater esse papo legal contigo hoje e quero que te apresente para a galera que está nos assistindo em casa aí, né? E te apresente aí e fale um pouquinho da tua história, quanto tempo tu tatua, né? Comece aí que... Bom, sou o Marco Bortolini, né? Já tatuo aí há 16 anos. Comecei a minha estrada inspirado no Éder aqui, que nem ele falou, né, cara? Porque quem me ensinou a tatuar foi um aluno dele. E aí, muito tempo depois, a gente se encontrou aí e começamos a trabalhar junto, né? O Éder me deu essa oportunidade aí maravilhosa, trabalho nesse estúdio maravilhoso que a gente tem aqui, esse espaço gigante. E fora toda a equipe que a gente tem aqui, né, Éder, que é fantástica, né, cara? Verdade. Que a gente se dá muito bem. E é sempre um prazer, né, cara, poder conversar contigo, trocar Show. essas ideias aí. A gente, apesar de tu ser um pouquinho só mais velho que eu, tu é meu avô, né? Eu nunca vi um avô com quase a mesma idade do Quase a neto, mesma né? idade, ó. É isso aí, cara. Então, Marcos, vamos falar assim, ó. É muito legal a gente contar a história para quem está nos assistindo, né? Porque todo mundo acaba vendo. Não, tatuador ganha bem, tatuador essa tatuagem é caro, já começa a fazer um cálculo, lifestyle do tatuador, mas para chegar aqui, e mesmo não só chegar, manter o que a gente hoje exerce, não é de barbada, ninguém sabe o que está por trás dos bastidores, Não né? é fácil não, cara, não é fácil não. A gente passou por poucas e boas, né? No início da carreira era muito difícil, né, cara? 16 anos atrás aí a gente ainda soldava agulha, né? A gente tinha toda essa mão aí de esperar o cliente, ver o que ele ia fazer, e aí sim tu ia soldar as agulhas específica para aquele tipo de trabalho. Tinha todo um trabalho que hoje é muito fácil, né? Hoje tu vai ali na internet, tu monta uma arte, um desenho, já coloca no braço da pessoa, a pessoa já sai vendo o que é que vai rolar no braço dela. Antigamente tu não tinha essa oportunidade de saber o que é, como é que iria ficar aquele trabalho no braço. Então era muito mais difícil de tu vender tatuagem, para te conhecer, para te ter uma tatuagem, tu tinha que conhecer alguém que conhecia um tatuador. O acesso era mais difícil, O acesso bem mais. era muito mais difícil, não era uma porta aberta ali que a pessoa só chegar e entrar, normalmente era um lugar A mais... qualidade do espaço também. a qualidade do espaço não era tão grande que nem hoje, é que é uma clínica, né, cara? Hoje a gente tem uma clínica. Tu entra dentro de um espaço onde é feito as tatuagens, é todo esterilizado, é estéreo, espaço estéreo, negócio impressionante. Antigamente tinha a limpeza também, porque eu aprendi, o cara que me ensinou, ele sempre foi muito caprichoso com limpeza, com
a asepsia dos Digamos que é o materiais. mínimo, né, Marcos? Para É um o lugar mexer mínimo. com sangue, nada é diferente do nós estar falando de uma clínica hospitalar aqui, né? Um Exatamente. ambulatório, É uma mini é uma cirurgia, mini né? cirurgia. Mexe com a Então, pele, né? para a gente poder, a gente trabalha como se fosse um cirurgião, aplicando um corpo estranho na pele da pessoa. Eu, inclusive, fui um tempo atrás ver uma manchinha que eu tinha na pele e eu fiquei impressionado, assim, com o consultório, assim, a qualidade, não só do atendimento, mas o ambiente, e ao mesmo tempo fiquei muito feliz por saber que o meu estúdio estava na mesma altura De uma de clínica uma de clínica médica. médica e era de pele, né? Porque eu fui no dermatologista, mas e o que que a gente faz? Onde é que a gente atua? Na Então, pele, na né? Então pele. não deixa de ser considerável, apesar da tatuagem crescer muito, mas ela ainda não, eu acho que ela ainda não tem o mesmo reconhecimento que essas outras áreas de faculdade, essas outras coisas assim, mas não deixa de ser na mesma proporção de asepsia, de cuidados. A gente está falando de mexer com a pele Vou mexer com a humana, pele. né? Até não sei se tu te recorda, há uns anos atrás, teve aquela história de que só poderia os médicos tatuarem, né? Só poderia os mestres tatuagens. Isso caiu por terra porque não adianta como é que o médico vai tatuar se ele não é um artista, né? Exatamente. Então, o médico estuda para ser médico. Nós estudamos a arte para colocar arte na pele. Então, é uma coisa muito diferente. É diferente, mas ao mesmo tempo é igual, né? Porque a gente lida com saúde, a gente lida com estética, com autoestima, com muitas coisas que as pessoas nem imaginam. Então, antes da pessoa chegar aqui no nosso estúdio, fazer uma tatuagem, isso aí tem muita coisa por trás disso, para até a gente chegar no momento onde a pessoa está fazendo o desenho, né, que está fazendo a tatuagem. Então, com certeza, a gente é uma clínica. Muito legal. Marco, me diz uma coisa. O que que tu fazia antes de tatuar? Cara, 17 anos atrás? 16, 16 17 anos atrás. 16 anos atrás. O que que o Marcos fazia antes? Cara, eu trabalhava como encarregado de produção numa fábrica de bebidas, fábrica de cachaça, bebida alcoólica, né? Meu pai trabalhava com isso, né? A gente tinha fábrica de cachaça, desses tipos de bebida. E logo depois eu também trabalhei eu tive um depósito de bebida um pouco antes de ser tatuador, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida até os meus 24 anos ali, 23, 24 anos, que eu ia ser tatuador, né, cara? Eu olhava, eu admirava, eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. Sempre tem isso, né? O cara que vira Sempre. tatuador sempre gostou de desenhar, Ah, né? cara, era minha paixão, assim, eu passava horas desenhando coisas. Tanto que na escola, assim, a minha classe era tomada de desenho, de tribal, de tribal desde aquela época, né? Sim. Então, a professora sempre me deixava depois da sala de aula com álcool e com um paninho ali para mim Aham. poder limpar a classe, porque todo dia eu desenhava alguma coisa na classe. Mas tempo passou, o cara vai trabalhando, vai estudando e acaba esquecendo de si, né? E eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, que eu trabalhasse com alguma coisa que eu realmente amasse, né? Não que eu levantasse de manhã da cama e dissesse, puta merda, Tem que trabalhar. tem que trabalhar, que porcaria. E aconteceu muitas vezes isso quando eu trabalhei com bebida, com Geralmente a vendas, gente, né? e geralmente também a gente dá um próximo passo quando a gente se frustra muito com algo. Ou tu É, te mexe, geralmente tu acaba exatamente. fazendo o que tu gosta, mas antes tem uma frustração, é o que tu tava falando, Tem, né? tem uma frustração. Tu acorda de manhã cedo sem vontade nenhuma de fazer aquilo ali que tu tá proposto que tu tem que fazer, né? Depois que eu comecei a tatuar, nunca mais aconteceu isso. Eu sempre me acordo feliz em fazer aquilo que eu gosto, né, cara? Sei que eu vou ir para um lugar onde eu vou curtir muito. Além de fazer um trabalho, eu vou me divertir. Recomendo para todo mundo, inclusive. Tá, mas qual foi o momento inicial, assim? Como é que o Marcos estava dando na cachaçaria? Não sei se é a cachaçaria que chama, não sei o que era depósito lá. Na época eu tinha um depósito de bebida. Depósito de bebida. É, Tá, beleza. Sempre gostou de desenhar, trabalhava no depósito de bebidas. Mas como que foi? O Marco acordou um dia e disse assim, eu vou ser tatuador? Como é que foi essa história? cara, foi muito interessante, porque eu estava num trabalho espiritual na época, né? Com esse meu amigo aí que me ensinou. Uhum.
E aí tava eu, meu irmão, tava meus dois irmãos juntos nesse trabalho aí. Esse trabalho durava a noite toda. Aí, no meio do trabalho, assim, esse meu irmão parava e ficava me olhando e botava a mão na cabeça. E eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando deu um intervalo ali, ele veio falar comigo. E ele disse que teve uma visão, que ele enxergou que eu estava tatuando assim na frente dele, que estava ele e eu tatuando, e a gente olhou para uma janela assim, aquela janela tinha um mar e que era uma visão linda assim, e nós dois estava tatuando. Aquele teu irmão que eu conheci lá na Pinheiro Machado, é isso? Isso. Ah. E aí, cara, bom, na hora assim, eu digo, tu tá maluco, né, cara? De onde é que tu tirou que eu tava tatuando? E tu nunca tinha passado na tua cabeça de tatuar? Nunca tinha passado na minha cabeça de ser tatuador. Eu já tinha me tatuado, Mas tinha não de ser um tatuador. de ser um tatuador, não. E aí ele teve essa visão. E aí ele teve essa visão. E daí ele afirmou, cara, afirmou assim, É isso que tu tem que fazer. é isso que tu tem que fazer, e se eu enxerguei, eu vou te ensinar. E tu é tatuador, cara. Tá na tua essência. Ah, aquela hora eu me arrepiei todo. Tá, assim, mas né, espera aí, cara? quem enxergou foi o teu irmão ou foi o Foi esse tatuador? meu amigo. Ah, tá. Tatuador. E Vou aí, falar o nome dele, o Evandro, o né? Que a gente Evandro conhece ele, Pazeto, bom, pô, tem que cara, falar o nome dele, né? amo demais, Evandro cara. Pazeto. Pazeto, isso aí, Evandro Isso, Pazeto. cara, bah, eu tenho... Bom, tomara que ele, se ele não estiver olhando, eu vou ter que mandar esse link pra ele. É. Um grande abraço, Evandro Pazeto, se o Marco olhar esse vídeo aí. Nós também temos muitas histórias juntos. Antes do próprio Marcos te conhecer o Evandro, nós éramos muito amigos. O Evandro, na época, não trabalhava com tatuagem, ele fazia época de... Ele tinha uma agência de publicidade, fazia... Na época era agência de publicidade, mas ele fazia era fachadas, banner, panfletos, essas coisas assim. Isso. E eu conheci ele veio de Gramado, aqui do Rio Grande do Sul, ele veio da cidade de Gramado, desceu para a cidade de Novo Hamburgo, e ali eu tinha onde a Tatuarte foi fundada, na cidade de Novo Hamburgo, agora nós estamos falando aqui na Tatuarte Porto Alegre. O Evandro me conheceu ali, fez uma primeira tatuagem comigo, aí as primeiras fachadas da empresa que eu fiz, isso há 24 anos atrás, toda a publicidade foi o Evandro que fez. Aí ele despertou em fazer tatuagem, né? Despertou em fazer tatuagem, começou a frequentar o estúdio direto, porque eu sempre tinha um serviço para ele. Ele sempre gostou de tatuagem, era quase todo tatuado. E ele é um artista. É um né? artista, querendo ou não, era um artista, fazer o que ele fazia era Sim. uma arte, né? E ele resolveu ser um tatuador, montou o estúdio dele. Aí é desse cara, do Evandro Pazeto, que a gente tá falando, que daí, depois de um tempo, muito louca a história, vou dar um spoiler aqui do que talvez o Marco vai falar, que é o quê? Depois de um tempo, abro a loja em Porto Alegre, me aparece essa figura aqui na minha frente e diz assim: sabe quem me ensinou a tatuar? O Evandro Pazeto. Eu digo, não acredito, Pois né? é, Então, para cara. ver esse mundo é tão pequeno. E o Evandro passou um tempo, a gente não se viu mais, muito tempo. E aí, nesse meio tempo, ele te ensinou, tu virou tatuador, e depois eu já te conhecia. Sim. Eu já te conhecia, tu tinha um estúdio lá em Canoas. Sim. Eu já sabia quem tu era, mas nunca passou na minha cabeça que tu era e foi ensinado pelo Evandro, né? Pois é, cara, eu devo muito a ele porque ele me deu todos os primeiros passos, assim, foi ele que me deu, né, cara? Porque sem o Evandro eu não teria entrado nesse mundo da tatu, entendeu? E depois de tudo isso que aconteceu, porque daí ele me ensinou, fui no estúdio dele, fiz um teste, ele Tá, mas peraí. todas as Eu dicas. quero, tu nunca me contou essa história. Não, Tu nunca me contou. Não desse jeito. Então nós estamos sentados aqui, eu quero saber da história direitinho. Então tá. Então Show ele de teve a bola. visão. Aí depois da visão, qual foi o teu próximo passo? Ele te chamou no estúdio? Como é que foi a história? aí eu fui no estúdio dele, daí ele disse que eu tinha que comprar um kit de tatuagem, né? Aí eu fui atrás do kit de tatuagem ali e ele foi me dando as dicas. Aí eu ia no estúdio dele, me ensinou a soldar agulha, eu soldava a agulha lá no estúdio dele, ele me ensinou a limpar, me ensinou como é que faz Tudo. toda a limpeza, a asepsia do estúdio, primeiro tudo isso, né, cara? Pra depois ele me ensinar realmente como é que faz a tatu. E aí ele foi me passando de passo a passo, e eu peguei minha mochila e fui-me embora. Daí eu tinha entregado até um apartamento que eu tinha aqui em Canoas e fui pro interior, lá pra casa dos meus pais de novo, pra mim focar na tatuagem, porque daí até então que ele me mostrou que eu era tatuador já, porque aquilo ali eu senti no coração que eu já era mesmo. Eu foquei 100% naquilo ali. Tanto que eu Largou a profissão. larguei a profissão, larguei o que eu estava E fazendo. foi ficar voltei residir pra no casa. estúdio dele. Não, voltei para casa dos meus pais no interior. Aí, cara, passou um tempo, ele me chamou para fazer um teste Ele lá no primeiro te deu estúdio as dele. dicas, daí tu voltou pra fazer tatuagem lá no interior, na casa dos Isso. teus Daí ele pais. me soltou pro mundo, ó, Aham. vai
vai curtir, vai ter que tatuar os teus amigos, vai atrás aí, vai treinar, depois quando tu tiver bom já, tu volta aqui que a gente vai fazer um teste e tal, porque ele já tava bolando a história da praia, porque, né, ele viu, ele teve uma visão, ele tinha que concretizar aquilo ali. Concretizar aquilo ali. Quando eu voltei para fazer um teste, isso aí me dá uma alegria até hoje, no fundo do coração, assim, que ele me disse, quando eu terminei a tatuagem que era o teste, né? Eu me lembro até hoje, uma pantera preta, assim, meio azul, subindo a perna, assim, a panturrilha da perna do cara. Ele olhou assim e disse, bah, meu, tem gente que tá há 10 anos trabalhando em tatuagem e não faz isso aí que tu fez. Bah, eu me emocionei, né, cara, na hora. A gente nunca acredita no potencial que a gente nunca tem, né? acredito. Bah, tá louco. Aquilo ali fez com que me deu um up na minha vida, na minha história. Já foi uma nova fase depois daquilo ali. Nova fase. Já eu virei a chave. Daí eu virei a chave. Na mesma semana, fui, peguei minhas coisas. Ele disse assim, agora tem que achar o lugar na praia para nós abrir o estúdio. Aí eu, guri, né, cara? Sim. Como é que eu vou achar um lugar na praia? Que praia tu quer? Eu disse, não, meu, é tu, tá em ti essa história. Tu tem que ir tu achar, eu vou abrir o estúdio, tu vai cuidar do estúdio pra mim, eu vou te ensinar, isso vai ser uma faculdade pra ti. E aí eu fui pra Floripa, porque eu tinha meus primos, um monte de parente ali que mora ali, né? Fiquei na casa do meu primo. E no outro dia, meu primo me emprestou o carro, levei ele no serviço e eu fui atrás do tal do estúdio. Cara, foi a primeira praia que eu cheguei, assim, ó. Quando eu cheguei na praia, na Barra da Lagoa, eu olhei pra cima, tinha uma placa escrita assim, aluga-se. Rapaz do céu, chegou a me dar um... É ali. É ali. Como eu olhei pra cima e na frente era o mar. Eu liguei pro cara Tá aí a vir. janela que ele viu. Impressionante, cara. Quando eu entrei, o cara chegou assim pra me mostrar o lugar, né? Ele disse assim, o que que tu vai querer colocar aqui? Não, a gente quer colocar um estúdio de tatuagem. Ele disse, mas tu vê só, o cara saiu daqui esse ano, faz 5 anos que isso aqui é um estúdio de tatuagem. Rapaz, quando eu falei isso pro Evandro, ele atirou o telefone, assim, dava pulo lá dentro do estúdio, lá gritando de alegria, né, cara? Tava visto na visão, já tava... Tava na visão, já tinha ponto, já tava tudo certo, parecia que era pra acontecer aquilo ali, né? Coisa de Deus, né, velho? E foi? E foi. A gente pegou a sala, montou a sala, e aí eu comecei a tatuar aquilo ali. E aconteceu de um dia, aquilo ali que ele viu, aconteceu, porque tava eu tatuando aqui, ele ali, e aí a gente se olhou assim, e ele... É a cena que eu vi. A gente até parou, se abraçou na hora ali, né? Foi muito legal. Olha, meu, isso aí foi... História da tatuagem. Mudou minha vida da água pro vinho, assim. Uma coisa que eu não gostava de fazer, uma coisa que não me trazia prazer, para alguma coisa que me traz prazer todo dia, né? E naquele momento ali, vocês ficaram algum tempo ali, daí depois vocês fecharam, o que aconteceu depois ali? Foi 1 ano e meio, acho que a gente ficou por ali, 2 anos. Depois ele fechou, aí eu voltei, minha filha estava vindo, né? Entre esse meio tempo, assim, a mãe dela se engravidou, a gente não era casado, nem namorado, nem nada, mas ela engravidou. E aí, quando a minha filha foi nascer, eu voltei para cá, para Canoas, para Triunfo até. Tu quis deixar uma marca lá na praia, então. Quis deixar uma aventura, né, cara? É a aventura, aquela coisa que a gente precisa fazer. Ele só não falou da visão depois, ele falou só da visão da tatuagem, mas depois ele não... ele falou depois até ali. É até ali, né? Aconteceu. A visão que ele teve aconteceu, o resto... O resto tu tomou parte, né? Daí eu tomei parte da minha vida. Daí eu fui seguir o baile, né, cara? Eu voltei pra Triunfo, minha filha nasceu... Logo depois a gente já voltou para Canoas, já veio morar para Canoas e a partir dali eu segui a minha vida. No meio tempo, assim, eu trabalhava como motoboy durante o dia e tatuava de noite. E isso aconteceu uns 2, 3 anos, assim, eu fazendo isso. Até que um dia eu estava ganhando mais trabalhando à noite do que fazendo um motoboy. Aí eu fui conciliando, daqui a pouco eu parei de trabalhar como motoboy. E aí, quando fiquei só com a tatuagem, aí tô aí até hoje, né? E me diz uma coisa, conta pra nós, assim, o que hoje tu mais gosta de fazer? Assim, qual o estilo que tu mais gosta de fazer? O que te dá realmente assim, ó, prazer. Se eu pudesse fazer só isso, eu faria só isso. Cara, não, claro que eu gosto de deixar bem claro, né, Marcos? Eu também tenho o meu estilo preferido.
Senão, até porque a gente tem que explicar muito para as pessoas que estão assistindo, que daqui a pouco a pessoa, eu quero fazer uma tatuagem com esse cara, mas eu só gosto de fazer isso. Não, tu faz tudo, só que tem uma preferência, né? Sim, Deixa tenho bem uma claro. preferência. Faço todos os estilos de tatuagem que existe. Que tenho, faço de tudo que é coisa. Tatuador, ele não é julgado pelo estilo, ele pelo que ele É, sabe fazer. Então, faz o que sabe fazer. Então eu venho da velha escola. Na velha escola a gente sempre fez tudo, né? Hoje em dia é que a gente pode escolher o estilo escolher. preferido. Então eu tenho muito prazer em fazer tribal. Né? Cobertura Maori. também, mas tribal Tribal. é muito prazeroso. E eu já vi que tu faz os tribal que tu faz, eu acho assim incrível aquilo ali. Eu me arrisco às vezes a fazer, mas não é muito a minha praia, não o tribal, mas fazer a mão livre, A mão livre. freehand, né? Eu acho que isso aí porque se tu vai fazer um desenho realismo, que é o que eu gosto de fazer, tu faz um esboço bem tosco, dali sai um desenho muito legal. Sim. Mas fazer geometria, fazer linhas retas, circulares, assim, que o Maori envolve todos os tipos de linha, tanto reta, quanto curvas, quanto ponta. Sim. Então, fazer isso na mão livre, reto, na caneta. Né? A aplicação tem que ser muito boa. Exatamente. Também. Então, me conta assim um pouco mais assim, da mão livre. Foi logo que tu começou a fazer a mão livre ou depois? Como é que foi? Não, foi bem depois, né? Depois que eu peguei prática na tatuagem, assim, eu fui me aventurando no freehand, né? Fazendo algumas coisas pequenas, aí parti para as coisas mais as médias. Para mim fazer tribal a mão livre, fechamento que nem eu faço hoje, eu levei 10 anos. Para estudando tudo, a partir dos meus 10 anos de tatuador, que daí eu tive toda a coragem para fazer um trabalho à mão livre, né? Que é difícil, né, cara? Tu sabe que encaixa o desenho com a canetinha ali, passa papel, some, né? Se tu não tem alguma técnica para te poder usar a canetinha, tu acaba que tu perde todo o desenho durante o processo. Mas o tribal é prazeroso fazer, cara, porque conta a história da pessoa, né? Se tu estudar um pouco, eu sempre peço para a pessoa vir no estúdio conversar comigo antes, porque daí depois daquela conversa eu faço algumas anotações e vou em busca de símbolos dentro dos tribais. O Maori tem a simbologia toda, né? Porque o tribal não é só o Maori, né? Tem o Samoa, tem o Borneo, tem o Marquesã. Então são vários. Hoje a gente tem também o grafismo brasileiro, que é bem bacana, muito bonito. Então eu sempre tento buscar dentro dessas tribos alguns elementos que fazem sentido naquela história da pessoa, porque a pessoa me conta uma história e eu quero contar aquela história no desenho. E eu sei que também tu já me contou, assim, a gente conversando várias vezes, tu me fala que tu segue ainda naquele lado espiritual teu, né? Tu segue isso. Isso tem a ver com a escolha de fazer Maori ou não? Tem, cara, tem bastante a ver, porque logo depois que tu acaba de fazer um trabalho Maori, eu já vi barbado, assim, do nosso tamanho sair chorando, né, cara? Porque tu conta uma história da família dele ali, tu conta a história da vida dele, tu coloca elementos, assim, que fazem parte daquela pessoa. Então, por isso que é prazeroso. Porque tem história por trás, porque tem sentimento, porque tem tudo aquilo que a gente quer expressar, a gente consegue expressar naqueles desenhos, sabe? Então, eu chego até a me emocionar, cara, porque dentro do realismo tu tem isso fazendo retrato, né? Mas retrato, viagem, pets, isso. algumas coisas que tu algumas consegue. Coisas que consegue, mas normalmente é leão. Até uma escrita também, né? Sim. A tatuagem, eu sempre digo, né, que a tatuagem em si, para mim, ela vem de dentro para fora, né? A pessoa vai ter uma ideia, dificilmente ela vai fazer algo que ela vai ver de fora em alguém, no braço de alguém, ela até tem essa referência. Mas quando ela chega até nós, falando, a gente faz uma pergunta, eu faço uma pergunta pro meu cliente. Tá, mas por que tu quer fazer isso aí? Eu quero fazer porque eu achei bonito. Tá, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer fazer algo que pro resto da tua vida tu te olha no espelho porque tu achou bonito ou porque tem uma história ou cada vez que tu te olhar no espelho vai contar uma história essa tatuagem pra ti? Eu faço também isso que tu tá me falando. Sim. Eu faço essas perguntas pra pessoa pensar e ela diz assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Cara, o que tu vai levar pro resto da vida no teu corpo? Tatuagem. Não tem outra coisa. Tu vai morrer, o corpo vai ficar ali, tu já tá lá no céu e a tatuagem tá ali.
Então é um negócio muito sério, Tem que ter né? um sentimento, Tem né? que ter um Tem que ter significado. um significado real para aquela pessoa ali, né? Sim, sim, tem que ter. Então acredito que dentro de uma hora isso acontece muito, né? Muito, cara, muito. Até porque o desenho, quando é normalmente tribal, assim, Maori, todas essas tribos, nunca é um desenho pequeno. A gente sempre faz um fechamento de uma peça do corpo. Ou pega um braço inteiro, ou pega um antebraço, ou pega uma lateral de perna, um peito inteiro. É sempre uma peça grande. Grande. Então, dentro dessa Acho que até o peça público também que faz o Maori já é um público mais seleto, assim, mais né? velho, Mais né? A velho, que gosta galera. de tatuagem grande, Isso, já é né? parte da galera com um pouco mais de 30 anos, assim, que quer representar alguma coisa na vida já deles, né? Então, essa galera já tem profissão, já tá segmentado naquilo que ele vai fazer durante a vida. É difícil chegar alguém que é a galera mais nova, que quer fechar um braço de Maori, que quer contar uma história. Normalmente essa galera quer fazer uma tatuagem para ficar bonito. E aí tu chega com essa tua pergunta aí e muda. Muda, muda, Porque a muda. pessoa pode chegar com um desenho que ela tenha visto no braço de alguém, mas se tu chegar com essa tua pergunta e indagar essa pessoa, ela vai mudar. Tu sabe que eu aprendi esse ano mesmo, o ano passado eu aprendi com esses mentores, essas coisas assim, que tem eu levo minha vida e é muito verdade, porque eu sou, além de tatuador, sou formado em coach, master coach, hipnose, sempre gostei do cérebro humano, estudar o cérebro humano. Eu escutei um desses coaches falando que ele disse assim, ó, quem faz pergunta governa. Então, Que a pergunta faz com que a outra pessoa enxergue o que ela já tem dentro dela, que está adormecido dentro dela. é isso aí. Né? Então, muito, muito, muito louco se eu tô levando minha vida. Então, faça mais perguntas, escute mais, fale menos. Fale menos. Fale menos, escute mais. Então, Marcos, mas também tem algo que eu vi que nós se assemelhamos muito, até porque eu também, querendo ou não, eu acho que nós temos um trabalho mais ou menos parecido na parte do realismo ali, Temos. né? E eu gosto muito de tatuagens que me desafiam. Por Essas são as isso, melhores, essas né? são as melhores. Por isso que eu gosto muito de cobertura. E eu vi que tu gosta de cobertura também, É né? uma das Queria coisas que tu que eu falasse um mais pouquinho também, né? faço também, cara. Muito. Isso Tu aí, faz até, acho que mais Maori, não? Ou não mais Maori? cara, É meio, é meio meio parelho. parelho o Mas é as negócio. Muita duas... gente me procura por causa da cobertura, né? Porque tem muita gente que tem tatuagens antigas aí que tu fez lá quando tinha 16 anos e agora tu tem 30. É aquela tatuagem que era um dragão virou uma lagartixa. E aí, o cara não consegue tirar a camisa, não consegue ir pra Fica praia. frustrado com aquilo ali. Fica, né, frustrado por causa que tu hoje em dia tu tem outra vida. Não tem aquela vida de quando tu tinha 16, 17 anos. Então E tu tu sabe que eu tenho essas histórias, mas como eu tô aqui hoje te perguntando, eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguma da história, assim, de uma cobertura sei lá, incomodou a pessoa, não conseguia tirar a camisa, não conseguia... eu tenho um cliente meu que ele tava em depressão por causa da tatuagem dele, né? Depressão, verdade. Quando eu arrumei a tatuagem dele, a esposa dele me abraçou, chorou, disse, não sabe o que tu fez pro meu marido. Então, isso tu tem acontece, alguma cara. história, assim Tem de essa cobertura? última cobertura que eu fiz agora. Vamos falar da última, né? Porque já são Sim. tantas. Nessa última aí que eu fiz agora também foi que a esposa dele também falou a mesma coisa que tu falou agora aí, que ele não tirava a camiseta na praia. Ia pra beira do mar de camisa comprida. Não ia, Imagina. tomava banho de mar de camiseta. Ia pro churrasco, não tirava a camisa nas Imagina. piscinas para confraternizar com as pessoas. Porque ele tinha vergonha daquilo ali, muita vergonha. Aquilo ali trazia tristeza para a pessoa, né? Imagina não poder tirar a camiseta no verão. É uma tristeza, porque daí tu pensa que a outra pessoa olha ali e pensa que tu fez na cadeia, digamos assim, né? Que Uhum. é um sentimento que tu tem dentro do coração. De repente a outra pessoa nem pensa isso, mas tu tem aquilo encrostado em ti. E quando a gente faz uma cobertura que o resultado fica excelente, que a pessoa olha aquilo ali e é aquilo que ela sempre quis, cara, isso traz uma satisfação gigante, tanto para nós, tatuadores, que a gente consegue realizar um trabalho que faz a pessoa ter uma autoestima maior, né? Porque ela sai de dentro do estúdio ali faceira demais, né, cara? Manda foto que tá na praia. Pô, é satisfatório, tanto quanto fazer um tribal. Então tá aí, né, o que tu estava falando, que a gente, claro, que para nós que somos tatuadores, né,
para nós somos tatuadores, para nós é muito lógico o quê? Mas vale frisar o que eu tô batendo muito na tecla nesse ano, que é o quê? A importância de tu dar valor à tatuagem e ao tatuador. Por quê? As pessoas dizem assim, as frases que a gente mais escuta hoje na loja é o quê? É muito caro. Tatuagem é muito caro. Ah, essa tatuagem é muito caro. Só que o que eu tô batendo muito nos meus conteúdos hoje, que é o quê? Como a gente faz para chegar até o resultado que as pessoas vêem na internet. Vamos lá, olha, abrir o Instagram do Marcos. Vamos abrir o Instagram. Vai abrir o Instagram, vai estar a foto final ali. Mas qual a história, todo o estudo, todo o acompanhamento com o cliente, o antes, o durante, o pós, o material que tu usou. Cara, tem uma série de histórias para até chegar naquele resultado final que o cliente não sabe. E por isso que a gente precisa trazer à tona hoje na internet isso aí. E é bom frisar também, cara, que não é todo tatuador que aceita fazer uma cobertura. Sim, não. Entendeu? A maioria não quer. A maioria não aceita. O cara faz realismo, ele faz só realismo em pele limpa. Ele não faz um realismo de um rosto onde tem uma cobertura para fazer ali. Isso aí a gente faz. Isso hoje, até hoje, eu nunca neguei uma cobertura. Pode ser tribal, pode ser tatuagem que tu tenha há 1000 anos, que tá verde. Não interessa. Interessa é tu entregar um trabalho com excelência. E para te entregar um trabalho com excelência, tu tem que estudar. Tu tem que ter uma vivência, tu tem que já ter feito isso muitas vezes para te chegar num resultado que a pessoa quer, que a pessoa sonha. Porque uma coisa é tu chegar num estúdio e a pessoa dizer que vai fazer a tatuagem para ti, que vai cobrir, e tu sai dali pior do que tu entrou. E acontece muito isso. Aí tu paga barato. Só que daí tu paga barato, já aconteceu de eu ter que cobrir uma tatuagem que já estava sendo coberta. Nossa, é mais difícil ainda. É muito mais difícil. Daí tu tem 2 coberturas em cima ali. E quanto já investiu também nesse trabalho, né? Então, aí tu chega dando um teu preço, porque é um preço que tu vai pagar uma vez só. Tu vai pagar aquele preço ali e tu vai ter uma tatuagem excelente, uma tatuagem que tu sempre sonhou, uma coisa que tu vai ter orgulho de mostrar. Porque esse tipo de trabalho que é a cobertura é um dos trabalhos mais difíceis que tem dentro da tatuagem. Uma coisa é tu fazer um realismo, um rosto de uma pessoa, uma medusa, por exemplo, foi a última que eu fiz, o último trabalho que eu fiz foi uma medusa. É um rosto. Eu cobri uma tatuagem com um rosto. Que já é difícil. É muito difícil. É nível hard isso aí. Então, para te entregar um trabalho com excelência, tu tem que ter estudado, tu tem que ter vivido aquilo ali muito tempo, feito muitas vezes para te chegar naquele resultado, né? Aí que tá a precificação. Tu vai pagar uma vez só, né? E tu me falou assim também de muito de estudar, para chegar nesse resultado. Hoje, qual que é a rotina hoje? Vamos falar do Marcos, mas vamos falar de uma rotina de um tatuador para chegar nesse nível de excelência. Não tem como a gente chegar nesse nível sem a gente estudar, né? Não tem. E qual a rotina mais ou menos que tu diria hoje assim que tu tem, porque eu vejo, né, que tu desde a primeira vez que o Marcos botou o pé dentro da loja, ele já tava pintando lá no MDF, um pedaço MDF, tá sempre pintando, sempre desenhando em cima de alguma coisa, no papel. Não dá pra parar, né? Cara, não para nunca, cara, não para nunca, né? Então eu vejo que essa rotina aí trouxe até aqui, né? Cara, eu desenho no papel, eu gosto muito de desenhar em madeira, faço meus quadros tudo em MDF, madeira, em madeiras recicladas, né? Tem aqueles fundos de roupeiro, que são fininhos ali, eu gosto muito de trabalhar naquilo ali. Então essa que tu tá falando era um fundo de roupeiro bem fininho que eu trouxe pro estúdio e desenhei um tribal ali naquele... Sim. Gosto muito de pintar também quadro. Tô usando agora meus testes agora aí é com tinta óleo. Nunca tinha usado esse tipo de tinta óleo. Então eu sempre estou tentando em busca de uma nova ferramenta, porque novas ferramentas te trazem novos desafios. Tu aprende com os teus erros, né? Se tu erra ali na tela, na pele, tu não vai errar, porque tu aprendeu ali naquele momento, né? Então eu sempre tento usar novas ferramentas assim para desenhar, para ter um aprendizado, né? Eu olho muito vídeo, tô sempre em busca de novos tatuadores aí, buscando da gringa, né? Muita
referência para a gente ver o Quem tu que estuda está hoje? acontecendo. Cara, eu gosto muito do David Vega, que é do realismo, né? Ele faz uns portraits assim impressionante. Isso no preto e cinza. No colorido, eu gosto muito do nosso amigo aqui que trabalha, que mora aqui em Canoas até, que é o Douglas Scherer. Eu Uhum. gosto muito da Muito bom mesmo. textura que ele dá no rosto dos trabalhos dele, assim, ó. Falando de gente aqui de perto, Sim, né? A gente sim. tem muita gente próximo da gente que Boa. trabalha muito bem. E realismo colorido, que nem o Tampa também, que tá Sim. estourado, né, cara? Bom, bom. Muito bom. Eu estudo muito essas pessoas. Eu procuro E o estudar Maori? no tribal. Cara, tribal eu gosto muito do. Aqui vamos falar de perto aqui da gente. O Denis Donavelli. O Denis Uhum. tá estourado também. Então, os tribais dele é muito grafismo brasileiro. Então eu me O inspiro Denis ficou muito um no tempo na trabalho. Alemanha, trabalhou um tempo lá também. Trabalhou com nós lá na Trabalhou, loja trabalhou também. na O Denis é Alemanha, Portugal, um ele, traço muito sólido, muito Suíça, firme, né? A firme. pintura dele eu fico impressionado mesmo. O Ele trabalho dele trabalhou comigo um tempo na loja lá é também. muito bom o trabalho dele. É muito bom, é impressionante. E tem pessoal da própria cultura maori que eu sigo lá também, que eles fazem um trabalho que é bem tradicional, né? É no chão, é uma cabana, aí fica um pessoal na volta, assim, normalmente as mulheres cantando, e aí tem dois ajudantes e o tatuador. Os ajudantes abrem a pele, assim, o tatuador vem com o tebore. Eu sigo muito essa linha também, eu gosto muito disso, só que eu não testei ainda essa técnica. Sim. Mas hoje em dia é mais isso aí que eu procuro Não ver, né, pensou em um cara? dia ir para lá e Já pensei, já. Pensei, com seria certeza. uma grande experiência, né? Para quem Seria gosta desse demais. estilo aí, Pô, né? eu tô tentando, eu acho que pro ano que vem eu vou conseguir fazer uma viagem espiritual para dentro da Amazônia. Ah, Justamente para ir para dentro das tribos amazônicas ali para poder estudar a cultura, os desenhos e uhum. tudo mais das tribos, né? Para mim poder trazer essa experiência para os meus clientes. E hoje, qual é o procedimento hoje do Marcos para trazer um desenho exclusivo para o cliente? Como é que ele te procura? Além dele procurar aqui pela loja, procura nas redes sociais. Qual é o passo a passo hoje para chegar na pele do cliente? O primeiro passo, ele entra em contato comigo, a gente vai conversando ali ou no Instagram ou no WhatsApp, e aí eu marco uma consulta presencial. Que é importante, né, cara? A gente conhecer quem a gente vai tatuar e a pessoa nos conhecer, porque aí a gente é uma troca de energia, né? Dentro dessa troca de energia, a gente vai bolando, eu vou bolando o desenho na minha cabeça. Por exemplo, a pessoa chega, eu quero fazer uma meia manga. Tá, mas por que tu quer fazer essa meia manga? O que tu quer representar? As perguntas. O que tu gosta? A pessoa vai falar, eu gosto disso, gosto daquilo, tu é família, tu é mais business, o que tu curte? Viagem, tu gosta de carro, tu gosta de barco, o que tu gosta? Tu gosta do ar? Então são várias perguntas ali que eu vou fazendo para a pessoa, porque é uma conversa de uma meia hora, e dentro dessa conversa dessa meia hora eu vou pegando palavras que ele vai falando, e dentro dessas palavras eu vou montando a arte mentalmente. Eu nunca pego e desenho no papel o tribal que eu vou fazer na pessoa. O papel para mim já é a pele. Eu tenho muito mais facilidade de Já domina desenhar. isso, né? Eu tenho uma facilidade maior de desenhar na pele da pessoa do que eu desenhar num papel. Porque ali eu Vai fazer tenho. duas vezes daí, né? E depois ali tem a dobra dos Anatomia. músculos, a anatomia. Tem pessoas que têm um pouquinho o braço maior, outras menor. Então, para o encaixe é muito melhor o presencial ali. Então, nessa conversa que eu te falei, tem todas as palavras que eu tiro da conversa para mim fazer busca por elementos. Aí eu vou buscar dentro da cultura Samoa, Maori, Bornéu, Marquesã, busco elementos dentro dessa cultura que eu consiga colocar nesse desenho. Então, o tribal tem muito de ser um desenho, uma arte protetora, né? É um escudo para a pessoa aquilo ali. Então, a gente usando
essas informações, essas vontades que as pessoas têm de colocar a vida dela no braço, tu constrói um escudo de proteção para essa pessoa, porque cada vez que ela olhar para aquela tatuagem, ela vai saber o que que significa e o que que ela está proporcionando de energia para Querendo ou ela. não, tu traz meio uma questão psicológica, deixa meio, a gente chama no mundo assim, do coach, do hipnose, a gente chama isso de âncora. Então, tu tá dando uma âncora para a pessoa, que é o quê? Tu tá dizendo para essa pessoa que aquilo ali é um escudo. E a pessoa acaba acreditando, e não acreditando porque é uma mentira, porque é uma verdade. Porque tu fez um estudo, tem um porquê aquilo ali. Então, quando tu Tem. bota isso na mente da pessoa, além de ela estar levando uma tatuagem, tá levando com um baita significado. Então, tu tá implantando nela que aquilo ali é um escudo, por isso e por isso e por isso. Sim, Tu mostra por A mais B o porquê que aquilo ali é importante para aquela pessoa, né? exatamente. Muito louco. Marcos, assim, ó, uma pergunta que você me faz, eu quero te fazer. Nesses 16 anos que tu tatua, qual foi a tatuagem mais louca que tu fez? Ah, meu Deus. O E qual o local mais louco que tu fez? que que eu vou te dizer, O lugar cara? mais ousado, mais louco? Bom, eu fiz uma tatuagem, não é muito ousada, mas é engraçado. Teve uma vez no estúdio lá, um Tio Lê, é o nome do rapaz. É lá da Guajubiras, lá de Canoas. De repente ele vai ver aí, ele vai se identificar. Chegou no dia no estúdio lá, e aí ele disse assim: Marco, eu preciso cobrir uma tatuagem do nome de uma ex minha. Só que é o seguinte, eu quero que tu faça um X em cima e escreva embaixo assim, ó. Agora vai, o nome da minha atual, e escreve embaixo assim, agora vai. Ah, essa tatuagem realmente é louca, né? Cara, apareceu até no Pretinho Básico, Olha, cara. viu? Ah, Repercutiu. repercutiu o negócio, rapaz. Pá, tá louco, me mandava as tatuagens. O cara faz umas tatuagens incríveis e não repercute tanto que nem repercutiu essa daí, que foi simples, é um X em cima do nome. Mas olha o significado, né? Olha o significado. É. E aí a mulher dele, eu disse, meu, e a tua mulher vai deixar tu fazer isso aí? Ah, não, ela tá vindo aí, tá? Ela entrou no estúdio assim, dando risada, né? Aham. E essa aí foi uma das mais estranhas que eu fiz, assim, E no monte. lugar? Cara, lugar. Lugar o cara já fez em tudo que é tipo de lugar do corpo, né? Mas qual foi, Não, assim... mas íntimo, É, íntimo eu não fiz. não? Não, Eu, íntimo, tipo assim, eu fiz na palma do pé. Fiz no dedão do pé. né? Na palma Então, da mão na não palma da mão eu fiz, já no fiz. palmo do pé também não. Íntima, Não. não também. Orelha dentro, não. Ah, a orelha eu fiz uma É, caveira uma vez. Aqui dentro da orelha, assim, uma caveira. show de bola. Marcos, a gente está chegando no final do nosso podcast e eu quero que tu deixe aqui para o pessoal, onde é que as pessoas te encontram? Tu tem site, tu tem Instagram, tu tem Face. Passa aí pra galera te encontrar, vai estar na descrição aqui, mas fala pra galera onde é que ela mais te Bom, encontra hoje. me encontra ali no Marco Bortolini. Desculpa. É Marco.Bortolini _, ali no Instagram. Se não no WhatsApp, que tem o link também no Instagram ali. O Instagram, WhatsApp é 9855551128. prefixo 51 do Rio Grande do Sul, né? Prefixo 51. E aqui no Tatuarte, E né? aqui no Tatuarte É vai ficar só o entrar em link. contato com a nossa equipe aqui que eles já vão direcionar. Exatamente, aqui vai ficar os links aqui do Marcos, da loja, para vocês encontrar ele. Então vamos para a pergunta final, aquela Ai, pergunta que eu ai, sempre ai. faço. Vamos ver se né, essa é uma pergunta muito, muito louca. Marcos, se tu pudesse fazer um convencimento para o cliente fazer uma tatuagem contigo, que seja uma ouro, uma tatuagem contigo, tu tivesse uma oportunidade só, que essa mensagem ia chegar para todos os celulares do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tipo assim, ó, é uma mensagem que tu vai, ao mesmo tempo, convencer essa pessoa a fazer uma tatuagem contigo, mas tu vai mostrar a real importância de ter uma tatuagem boa. Então, tu teria uma oportunidade na vida única de quando tu mandar essa mensagem, vai captar em todos os celulares do mundo inteiro. Qual seria a mensagem? Bom, a mensagem seria o seguinte: quer ter alguma coisa especial, uma coisa significativa na tua vida, alguma coisa que tu vai olhar para sempre e vai ter orgulho? Vem aqui comigo que eu te mostro.
Olha aí, ó. Ah, legal. Poxa, que legal. É isso aí. Ele falou com tanta convicção, se eu fosse você, eu não deixava de clicar no link que vai estar aí na descrição Vambora. e falar com nós aqui da Tatuarte, falar com o Marcos, ele vai, assim como todos os tatuadores que trabalham aqui, vão estar sempre prontos a te atender da melhor maneira, te dar a atenção merecida, porque a gente não só estuda tatuagem, mas como estuda pessoas também, tá bom? Então, vejo você no próximo TatuaCast e provavelmente nós faremos outros também, porque a nossa Bora. história, né, que o tempo é muito curto e a gente tem muita história para contar, muito, né? nossa. Então, nos vemos no próximo TatuaCast. Valeu, galera. Valeu, um abraço para todo mundo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.